Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 57 a 61. O Salmo 57 continua a mesma linha dos salmos anteriores. Novamente, é um salmo que se trata de uma situação específica da vida de Davi, quando ele fugiu de Saul na caverna, em que ele lamenta ao Senhor, em que ele clama ao Senhor por livramento. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo. Esse pedido de socorro misturado com lamento se mantém até o versículo 4, sendo seguido no versículo 5 pela marca principal desse salmo: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. O versículo 6 se lembra da situação de Davi, de alguém que está sofrendo com a perseguição, mas os versículos 7 a 11 voltam a atenção para a ação de graças. Davi novamente se lembra do Senhor e declara que o firme está o seu coração no Senhor. O seu coração está firme, por isso ele cantará e entoará louvores. E o salmo se encerra com, novamente, a declaração: se exaltado a Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Davi reconhecia que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus deveria ser exaltado. Esse sentimento também é partilhado por Cristo, que, mesmo diante da cruz, declara ao Pai: glorifica o teu nome, pois ele confiava no Senhor que estaria com ele, mesmo diante da morte. O Salmo 58 é uma acusação de Davi aos oficiais que faziam mau uso de suas funções, aos juízes que tomavam decisões injustas. Os versículos 1 e 2 fazem essa acusação e os versículos 3 ao versículo 5 fazem a descrição desses pecados. Do versículo 6 ao 9 é um clamor de Davi. Davi clama para que Deus intervenha na situação e traga juízo sobre as pessoas ímpias, sobre aqueles que trazem injustiça ao mundo. E o salmo se encerra com a declaração da alegria dos justos diante do juízo de Deus contra os ímpios, contra os injustos. Nós podemos partilhar da mesma experiência que Davi. Nós também vivemos em um mundo marcado por muita injustiça, por homens que fazem mau uso de suas funções e assim trazem prejuízo para esse mundo. Mas a nossa segurança e o nosso consolo está na realidade de que Cristo é o justo juiz, é aquele que governará, que governa o mundo e que o julgará no final dos tempos, trazendo justiça sobre todos os ímpios. Nesse momento, nós que estamos em Cristo, já justificados, nos alegraremos, contemplando toda a justiça de Deus sendo manifestada no mundo e dando fim à injustiça. O Salmo 59 é outro dos salmos em que Davi clama contra os inimigos e pede que o Senhor socorra a ele. Neste salmo, dois grupos são destacados. Nos versículos 6 e 14, ele destaca aqueles que são como uma matilha de cães selvagens, possivelmente homens perversos que viviam no meio de Israel. Por outro lado, há o grupo que aparece nos versículos 5 a 8, homens que são destacados por serem parecidos com nações vizinhas, com os povos que guerreavam contra Davi e o seu povo. Mesmo diante dessas circunstâncias, Davi continua louvando a Deus. Ele encerra o salmo dizendo: a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. A morte de Cristo deu também com dois tipos de inimigos, com os inimigos nacionais, aqueles que faziam parte do seu povo, e também sendo negligenciado e entregue à morte por aqueles de outros povos, pelos romanos. Mesmo diante de tudo isso, Cristo se firmou no Pai. E assim ele é apontado para esse salmo como o salmista também sofreu. Dessa forma, nós podemos ter consolo em saber que Cristo suportou o abandono do seu povo e dos inimigos, e a ira dos inimigos, por amor a nós, e assim nos concedeu nova vida. O Salmo 60 é marcado pelo sentimento de rejeição. A maior parte do salmo é Davi clamando ao Senhor por salvação e apresentando seu sentimento de rejeição pelo Senhor. O salmo é iniciado com Davi falando ao Senhor sobre o sentimento de rejeição por conta dos reveses, das derrotas e de todo o ferimento nas batalhas. Ele pede ao Senhor que age a favor do seu povo,
que o Senhor seja o estandarte, o local de segurança, de refúgio para o seu povo. Em seguida, ele novamente clama ao Senhor por salvação, dos versículos 5 a 8, e novamente se queixa da rejeição do Senhor. Porém, o salmo se encerra com a certeza de que o Senhor é aquele que dá vitória ao seu povo. O Senhor é aquele que faz proezas pelo seu povo e por isso eles louvam a Deus, esperando a vitória que o Senhor concederá a eles. O Salmo 61 se destaca pela diferença. Agora o salmista ora pelo rei. Este é um cântico em que Davi começa orando por proteção inicialmente. Dos versos 1 a 5, ele ora para que o Senhor ouça a sua súplica, que o Senhor atenda a sua oração, que o Senhor o leve até uma rocha que é alta demais para ele, e assim seja o seu refúgio, a sua torre forte contra o inimigo, que ele possa habitar no seu tabernáculo para sempre. Mas então, nos versos 6 e 7, ele começa a orar ao Senhor para que acrescente dias ao rei, para que os seus anos durem gerações por gerações, que ele permaneça para sempre diante de Deus. Esse tipo de petição resvala justamente naquela petição inicial. Davi agora está orando pelo rei prometido. Ele mostra que o foco não era apenas o seu reinado, mas o reinado prometido por Deus, um reino eterno. E esse pedido de Davi se cumpre plenamente em Cristo. Cristo é o Rei eterno. É o Rei que Deus estabeleceu para todo sempre, que governa para sempre sobre o seu povo. E nós, como seu povo, temos o dever de orarmos para que o seu reino seja estabelecido cada vez mais nesse mundo, para que esse mundo contemple cada vez mais o seu reinado e para que nós continuemos sendo guardados por ele.